ele pediu para rescindir o contrato. Ele apresentou uma proposta de um clube espanhol que seria formalizada e, consequentemente, solicitou a rescisão do contrato. A proposta caiu. Passou-se mais 2, 3 dias. Apareceu nova proposta de um clube italiano. Tivemos que fazer um acerto financeiro, porque a proposta do clube italiano era inferior à proposta do clube espanhol. Foi feito o acerto financeiro. A proposta do clube italiano caiu. Nisso se decorreram 10 dias, 2 semanas. Então, que fique bem claro, o atleta estava fora do time porque queria rescindir o contrato. Passou-se o tempo, as coisas mudaram. Pelo que parece, não tem mais proposta. Então, o atleta solicita que seja reintegrado ao grupo. É isso. Além disso, é imaginação. Ah, o técnico não gosta, tirou ele do time, ele não gosta, é isso, é aquilo. Então, não adianta cobrar do treinador, reintegra o Nenê. Não adianta cobrar da diretoria, reintegra o Nenê. O Nenê não foi afastado pelo treinador, o Nenê não foi afastado pela diretoria. Ele se afastou. Ele se afastou. E agora começa-se o processo de reaproximação dele. Ele agora deseja continuar, mudou de ideia, deseja continuar. O primeiro passo que ele tinha que ter era procurar a diretoria e confirmar essa posição, que a posição ainda estava meio perdida. Ele confirmou essa posição para a diretoria, conversou com a diretoria, nós fizemos algumas cobranças e exigimos algumas coisas dele. O atleta, além de pedir para ir embora, cometeu alguns deslizes disciplinares, deslizes esses sérios, e que precisam ser repreendidos, e foram. O atleta não só vai precisar ter a vontade de retornar ao grupo, como vai ter que ter uma mudança comportamental em relação a alguns sentidos. Então, eu defino essa possibilidade do atleta retornar ao grupo em 3 etapas. Primeira etapa, a conversa com a diretoria, com o departamento de futebol, com o presidente do clube, reafirmando o seu interesse em permanecer no grupo, reafirmando o seu interesse em jogar no Vasco, porque aqui só joga quem quer. Ninguém é obrigado. Isso aconteceu, já foi feito, esse primeiro passo foi superado. Agora o atleta precisa superar o segundo passo, que é conversar com o treinador, e que o treinador entenda que realmente ele está disposto a retornar, que ele está realmente interessado em fazer parte do grupo, que ele está disposto a cumprir as regras, como todos, a ser um jogador no grupo dos 35, que pode jogar ou não jogar, ser substituído ou não ser substituído, e as demais determinações de todo o elenco. Superando essa segunda etapa, o atleta tem que superar a etapa de ser aceito pelo grupo de jogadores. Tem que conversar com o grupo de atletas, demonstrar para eles que ele realmente quer voltar, que ele cometeu um erro, que ele estava equivocado, e que o grupo de atletas aceite isso. O Nenê se distanciou do clube, do treinador e dos atletas. E ele precisa recuperar isso. Fez a primeira etapa, vai fazer a segunda e vai fazer a terceira. Se todas elas forem superadas,
aí nós teremos ele de volta no grupo. A questão é simples e nós não gostaríamos que... Eu estou aqui exatamente para que não prospere mais versões das coisas. E foi isso que aconteceu, essa é a verdade. E estamos caminhando para uma definição. O que eu estava vendo era que o torcedor estava tomando posição sem saber realmente o que acontece e o que não acontece. Tem coisas que não são da nossa vontade e nós apenas estamos trabalhando para solucioná-las. É isso, basicamente é isso. E se vocês tiverem alguma outra questão, vocês me façam aí de outros assuntos quaisquer. Eu falo rapidamente, depois vem um atleta para prestar a coletiva aqui. Euriquim, boa noite. Sobre o assunto Nenê, ainda posso fazer alguma pergunta sobre esse assunto ou somente de outros assuntos? Pode perguntar sobre o que você quiser. Tá bom. Quais foram os sérios deslizes disciplinares que você disse que ele cometeu? Quanto a isso, eu acho que é uma questão que a gente não deve expor os atletas. Os atletas, às vezes, cometem deslizes e cabe a nós solucionarmos os problemas e encontrarmos soluções para eles. E eu acho que vocês já sabem algumas coisas que ele fez que não devem ser feitas. O jogador não deve reclamar de ser substituído. O jogador não tem que entender que pode ser substituído, pode jogar ou não pode jogar. Mas os detalhes das coisas a gente prefere resolver internamente. E como a gente não expõe nenhum atleta, não vamos expor ele a essa situação. E isso tem um prazo para resolver? Resolve isso ainda essa semana, pelo que você tem conversado, Euriquim? Pode se resolver rapidamente, como não. As etapas têm que ser superadas. Superou com a direção ontem. Amanhã, ele pode superar com o treinador. Pode, logo em seguida, superar com um grupo de atletas e a coisa ser solucionada logo amanhã. Ou precisar de mais um dia, 2 dias, ou até não se superar, né? As coisas têm que... As etapas têm que ser cumpridas. Se as etapas não forem cumpridas, ele não retorna. Se ele conseguir cumprir essas etapas e superar essas etapas, ele retorna. Pode ser que seja amanhã. O Milton sempre evitou falar do assunto, dizendo que estava entregue à diretoria. A diretoria conversou com o Milton sobre o caso Nenê antes do Nenê conversar com o Milton? Claro. As coisas são... Os assuntos são discutidos internamente com todos. O Milton não podia falar sobre o caso Nenê porque ele não tinha nenhuma ingerência em cima do caso Nenê. O jogador procurou a diretoria e pediu para ir embora. O que o Milton vai fazer? O que ele pode fazer? Aonde ele pode atuar? Nada. Se pode esperar, que foi o que ele fez. Esperou e, infelizmente, apanhou. Ainda apanhou pelo que ele não fez. Mas, às vezes, no futebol, a gente também tem que aguentar algumas porradinhas que não merece. Boa noite, Eurico. No caso dessas etapas não serem cumpridas, como fica a situação do Nenê? Vai tentar rescindir? Vai treinar separado? Se ele não conseguir superar essas etapas de estar dentro do grupo, aí a gente vai ter que pensar no que vai fazer. A gente acredita que elas vão ser superadas. Ele, pelo menos, demonstra que quer superar isso. Agora, as partes todas estão interessadas em que se supere. Mas eu também não posso afirmar que vão ser superadas porque precisam ser superadas. Boa noite, Eurico. Assim, até para acabar um pouco, porque a gente ouve muita coisa, então fica muito disse-me-disse e tudo mais. E existe uma especulação muito grande como é o vestiário do Vasco, nos bastidores, relacionamento de Milton Mendes com atletas. A gente já ouviu outros casos de setoristas, colegas de outros lugares por onde ele passou. Então, a gente queria ouvir de você como é o relacionamento entre o grupo do Vasco e o técnico Milton Mendes, se existe algum racha dentro desse grupo, se existe uma crise de relacionamento. Se nós entendêssemos que existe um racha de grupo com o treinador, nós teríamos que ter tido alguma intervenção, ou em relação ao atleta ou em relação ao treinador. O que, na verdade, nós temos são duas situações. Nós temos um treinador enérgico,
que algumas vezes incomoda um, incomoda outro, mas coisas normais que se superam, como outro treinador enérgico qualquer que passou. E parece que o Milton, as coisas estão crescendo em relação a isso, que não é uma verdade. Exploraram algumas coisas que não são verdadeiras. Nós não encontramos esse tipo de ambiente. Nosso ambiente é bom. Nossos atletas estão focados, estão fechados com o treinador. Agora, futebol, quando se perde, tem que encontrar um culpado. Futebol, quando se perde, nada presta. Quando se ganha, tudo presta. A grande verdade é essa. Infelizmente, nós tivemos uma semana ruim, tivemos 2 derrotas, e aí o treinador passou a ser responsabilizado por isso. Nós tivemos problemas médicos sérios, perdemos um grande número de atletas, fomos para um jogo para jogar com o nosso 6º zagueiro, talvez até tivéssemos que usar o nosso 7º zagueiro. Quer dizer, são coisas que, infelizmente, o treinador tem que superar, mas eu acho que a gente acredita, né? E eu acho que nós temos, não só eu, como todos os que estão envolvidos no processo, tem um mínimo de discernimento para saber, ver que isso não é uma situação verdadeira. Até porque apesar de nós termos perdido, empatamos o último, perdemos os 2 anteriores, a gente não viu um time desmotivado. A gente viu um jogo contra o Atlético Paranaense que o time foi extremamente determinado, tentou de toda maneira ganhar o jogo. Infelizmente, a bola bate na trave, bate na outra, não entra. Depois, no jogo contra o Cruzeiro, nós tivemos uma infelicidade de levar um gol logo no início do jogo. Mas a gente não viu de maneira nenhuma o time do Vasco um time apático, um time sem se entregar. O time tem se entregado nos jogos e às vezes as coisas não acontecem, mas vão acontecer porque o trabalho é sério. O Milton é um cara muito sério, um cara muito trabalhador e vai conseguir ter tranquilidade para também passar por cima de qualquer obstáculo que tenha. Eu queria perguntar, até nessa mesma linha, a gente sabe que por mais que por pouco tempo, o Rodrigo acabou vivendo um pouco desse ambiente aqui no Vasco, e quando ele saiu de campo, depois de toda aquela confusão, ele acabou colocando, quando foi falado de dor de cotovelo, enfim, ele falou, acho que ele precisa respeitar mais os jogadores, pelo que eu conversei com os jogadores aqui. E aí a gente já tinha ouvido falar de vários relatos, isso que o Marcos estava comentando aqui agora com a gente. Você enxerga essa falta de respeito como ser enérgico, no caso? Você acha que está tendo uma confusão? É um pouco por aí? O Rodrigo é um cara inteligente. Ele soube usar o momento para atacar aonde tinha que atacar. E eu, sinceramente, conheci bem o Rodrigo e duvido que algum atleta tenha comentado isso com ele. Duvido que ele tenha realmente essa informação e essa informação seja verdadeira. Mas ele foi ali, como o intuito dele era agredir o treinador, até já tinha o feito, ele seguiu as agressões dele ao treinador e demonstrando a mágoa que ele tinha em relação ao Milton. Essa questão de ser enérgico, cobrar, ser desrespeitoso, se realmente tivesse acontecido alguma coisa desrespeitosa com o atleta, mais grave, vocês já saberiam. Os episódios que vocês demonstraram na imprensa, que vocês relataram, são episódios corriqueiros e banais do dia a dia que devem acontecer em todos os clubes de futebol. Acho até que foram poucos aqui no Vasco. Se passar 4 meses e ter o treinador reclamar de 2, 3 jogadores em 4 meses, eu acho muito pouco. Tem treinador que reclama numa semana de quase todos durante o treinamento. Cobranças de treinamento são normais. Agora, quando você quer criar uma história, criar um enredo, você tem que pegar uma informaçãozinha e desenvolver ela. E é o que está sendo feito. E está reverberando. As pessoas estão começando a acreditar que existe isso. Isso aí as pessoas que têm interesse nisso se aproveitam. E o Rodrigo é uma delas que tinha interesse em cada vez mais desvalorizar o treinador, porque ele entende que foi o treinador que tirou ele. Então, enquanto ele desvaloriza o treinador, ele fortalece a posição dele. Mas é outra injustiça que está sendo cometida com o Milton, que não foi o Milton o fator determinante para o Rodrigo sair do Vasco.
É uma soma de fatores. O Rodrigo sempre foi um cara de uma personalidade muito forte, um cara difícil, um cara de posição. E vão se criando desgastes dentro do clube, desgastes de diversos tipos. Num breve histórico, o Rodrigo, de todos os treinadores que passaram aqui antes do Milton, todos gostariam que o Rodrigo saísse ao final dos seus cursos, do seu período. Então, a diretoria vai somando, vai somando, vai somando. E quando o Milton chegou, já era uma posição praticamente firmada por nós. Então, determinar colocar ele como fator determinante para a saída do Rodrigo é mais uma chinelada que estão dando no treinador indevidamente. Euriquinho, boa tarde. Boa noite já, né? O Vasco conseguiu agora o abatimento do jogo do Santos da pena e quinta-feira tem o julgamento. Queria saber, independentemente do resultado se aumentar ou diminuir, o que falta para o Vasco conseguir liberar São Januário? Bom você falar nesse assunto. Esse é um assunto que poucos de vocês estão se prendendo para fazer análise do desempenho técnico do time. Foi fator determinante para que o time não tivesse entre os 5 primeiros, não está jogando em São Januário. Acho que todos acreditam que se nós tivéssemos jogado as 3 partidas que jogamos fora daqui e somamos apenas 1 ponto, poderíamos ter somado 6 pontos, tranquilamente. Se mantivéssemos a nossa média de vitórias em São Januário, a nossa média de performance em São Januário, nós teríamos aí mais 5 pontos no campeonato. Se você pegar os 24 pontos e somar mais 5, nós estaríamos ali acho que estaríamos em 5º ou 6º lugar. Então, no meu entender, o fator determinante para o Vasco não estar entre os 5, 6 primeiros é termos tido que jogar fora da nossa casa. Podíamos até estar com mais pontos se ganhássemos os 3 jogos. Nós tínhamos um aproveitamento incrível dentro de casa. E vejo poucos analistas analisarem isso. Um time que jogou 30% do seu jogo de mando de campo fora de casa tem o seu prejuízo. E ninguém se preocupou ainda em analisar por esse lado. Respondendo a tua pergunta, nós recorremos ao tribunal, esperamos, sinceramente, reduzir a nossa punição. Acreditamos que seja isso justo. Outros clubes não foram punidos com tanto rigor quanto nós. Pelo que parece, nós fomos os mais prejudicados por sanções. Conseguimos já fazer com que o jogo do Santos computasse. Em relação à interdição pelo STJD, ela foi clara que nós precisávamos de construir a proteção às cabines de imprensa, o que já fizemos, e precisávamos de um laudo técnico da CBF, o que já temos. Então, não há por que se perdurar a suspensão pelo STJD. Se nós já cumprimos as exigências que eles fizeram, acreditamos que em breve vai ser retirada essa interdição. Quanto à interdição do Ministério Público, nós estamos esperando primeiramente essa desinterdição do Tribunal Desportivo para podermos atacar na área jurídica, e acreditamos que a gente consiga convencer o juiz ou o desembargador da instância superior que possa liberar o estádio. Euriquinho, boa noite. Eu vou pedir a você que volte ao assunto Nenê e Milton Mendes pelo seguinte: você deve estar acompanhando nas redes sociais, o Nenê é um assunto bastante citado, então o torcedor do Vasco quer saber.
como é que eu posso te perguntar? Você hoje convidaria o Nenê e Milton Mendes para sentarem na mesma mesa num jantar, por exemplo? Claro, não, sem problema nenhum. Não existe tem coisas no futebol. Eu costumo dizer para alguns que o futebol, às vezes, ou grande parte das vezes, é uma grande mentira, né? Essas coisas, esses rituais, essas inimizades, essas brigas, elas são levadas a um patamar assim, muito grande. Não existe esse tipo de desavença a esse ponto. Existe simplesmente uma questão que o treinador quer aproveitar um jogador e não quer aproveitar outro. Todo jogador que não é aproveitado passa um momento de tensão com o treinador. Isso é normal com qualquer treinador, do melhor do mundo ao pior. Você tem 11 jogadores para jogar, mais 3 para entrar. Se você mantém ali motivados, ali entrando e saindo uns 16, 17, você tem um grupo de 35, 37, que é o que nós temos hoje. Você vai ter sempre aquele cara que gosta mais ou gosta menos do treinador, ou está mais feliz com uma decisão do treinador, ou mais triste. Mas isso é normal, gente, isso é normal, vai acontecer sempre, nós não vamos conseguir evitar isso, nós não vamos conseguir encontrar esse cenário de 37 pessoas felizes e alegres e contentes com o treinador de futebol. Isso não existe. Isso não existe, gente, isso não existe, nem vai existir em lugar nenhum. Agora, eles têm que respeitar as decisões, eles têm que se respeitar. E para nós, ainda não aconteceu de um desrespeitar o outro. Se as coisas entram para o desrespeito, aí tem que se tomar uma posição, que é você decide entre um ou outro. A gente só está caminhando para ele voltar ao elenco, porque a gente acredita que não exista essa diferença a esse ponto. Senão nós não caminhávamos, nós escolheríamos ou o treinador ou o jogador. Em relação à atitude do Milton Mendes, queria que vocês colocassem no lugar dele. Você tem um desafeto, e de fato é um desafeto, e o próprio Milton sabia disso, o Rodrigo. Você tomaria a mesma decisão que ele, de ter ido até ali para buscar um jogador seu, sendo que você sabe, tem um desafeto meu lá, vou passar direto, ou não? Sandro, isso essa questão estão levando para um caminho feio. Primeiro que não era esse desafeto todo. Ele não era desafeto do Rodrigo, ele não tinha nada contra o Rodrigo. Se o Rodrigo saiu daqui achando mal dele, é uma coisa, mas o cara nunca era desafeto, o cara não era desafeto do cara, não tinha tido um problema com ele, não tinha brigado com ele, não tinha feito nada contra ele. A gente analisar as coisas depois que acontecem, se eu soubesse que aquilo ia acontecer, eu não iria lá. Mas como é que o cara vai adivinhar que por mais que o cara não goste dele, por mais que o cara seja contra ele, como ele vai adivinhar que o cara vai agredir ele? O próprio Rodrigo admite que o Milton não falou nada para ele, simplesmente foi cumprimentar ele e ele agrediu ele, porque não gostava dele. Então quer dizer que qualquer um que vocês não gostem, vocês vão agredir. Vocês vão passar por um repórter que você não gosta, você vai dar um empurrão nele, vai agredir ele. Ele não pode passar perto de você, não pode te cumprimentar, não pode ir num lugar que você esteja com outra pessoa. Aí é pensar o impensado, gente. É arrumar justificativa para o errado. O que a gente está tentando caminhar é para arrumar justificativa para o errado. O Rodrigo errou, agrediu o treinador, foi uma atitude triste, vergonhosa, ele tem que pagar por isso. Não estou dizendo que ele seja um marginal, que ele seja nada disso. Às vezes, pode ter justificativa dele, estava num momento emocional ruim. Todos erramos. Agora, errou. Pronto, é simples, é só admitir que errou, errei, fiz mal, agredi ele, pega mal, agredi uma pessoa mais velha, agredi sem motivo. Você dizer, eu não gosto dele, por isso dei uma porrada nele, como é que é isso? A gente vai sair na rua agora batendo em todo mundo que a gente não gosta? Agredindo todos que a gente não gosta? O cara passar na minha frente que eu não gosto dele. Se for assim no futebol, a gente vai ter que andar cercado de segurança toda hora. Todo treinador de futebol já mandou um jogador embora, já tirou um jogador do time. Então, se ele for jogar contra esse jogador, ele vai ter que ir protegido, escoltado. Vai ter que ficar, será que eu falo com aquele? Será que eu não falo? Eu posso falar com um cara que vai me agredir? Não tem cabimento.
acho que isso é simples de superar, entendeu, errou, pede desculpa, errei, não devia ter agredido, acabou. Agora, arrumar uma justificativa para o cara ter agredido o outro sem ter essa justificativa, você não pode chegar perto do cara que não gosta de você. Então, eu tenho que saber quem eu não gosto, não posso chegar perto dele. É demais. Tá. Só complementando, por que você acha, se você está julgando uma atitude tão ruim do Rodrigo, por que você acha que nenhum jogador do Vasco, mesmo estando ali presente, no caso do Jean e do Wellington, defenderam o Milton Mendes e depois ainda ficaram conversando e rindo com o Rodrigo? Eu não acho isso. Vamos ser justos. Tinham 4 atletas no campo. Um já comprovou que estava de costas. O outro também afirma e reafirma que também estava de costas, que era o Henrique. Então, eliminamos 2. Certo? Temos mais 2 atletas. Estão conversando com um jogador no meio do campo. Do nada, o cara começa a agredir o treinador. Eu perguntei para o Paulo Vitor, e aí, Paulo Vitor, o que você achou? Ele, fiquei assustado, não entendi nada, não sabia o que fazer. É uma reação ali. E o Jean, mal ou bem, entra na frente do Rodrigo, protege. O cara vai fazer o quê também? Vai dar uma porrada no Rodrigo? Vai agredir o cara do nada? É uma situação muito difícil, entendeu? O que acontece? As pessoas estão avaliando dessa maneira porque já vinha um histórico de que o grupo está contra o treinador, aí já começa a ver, você começa a enxergar as coisas todas por um lado negativo. Perguntem ao Jean, perguntem ao Paulo Vitor, perguntem ao Henrique, como é que você pode imaginar? Gente, é só a gente ser um pouco inteligente. Como é que a gente pode imaginar que o Paulo Vitor possa ser contra o treinador? O menino tem 18 anos, fez 18 anos, o cara que deu oportunidade para ele, está botando ele para jogar todos os jogos, vai ser contra o treinador? É pensar muito pouco. Agora, a gente pode fazer leituras e leituras dos episódios, né? E a gente, infelizmente, esse fim de semana, como teve toda uma conotação para essas coisas, você gera essa interpretação. Mas eu conversei pessoalmente com todos os atletas envolvidos no processo, todos eles deram as suas justificativas, o Wellington, inclusive, fez justificativas públicas. O fato deles conversarem com o Rodrigo ou não conversarem, os caras têm relação, são amigos, os caras não podem também... Eu também, se um amigo meu tem uma atitude errada e agride uma pessoa, nem por isso eu vou parar de falar com ele. Não vou ignorar ele pro resto da vida. Você errou, não posso mais falar com você. Agora, isso não quer dizer que eu compactue com a atitude dele, com a ação dele. Você às vezes tem pai que comete um homicídio, mata, nem por isso tu vai. Agora, tem uma diferença entre deixar de falar, deixar de conviver e compactuar com o que o cara faz de errado. Tudo certo? Vem um atleta aí.